Olá, queridos amigos que assistem à TV Câmara de Tupã. Estamos começando o programa Mão na Roda e hoje recebendo aqui a Jéssica Palomo, que é diretora financeira da Casa Abrace e também da instituição Betel. Jéssica, seja muito bem-vinda ao programa Mão na Roda. Obrigada pela oportunidade de vir falar com a sociedade em nome de duas instituições de grande importância. Excelente. Dias atrás nós recebemos aqui o nosso querido amigo Silas, que veio falar bastante da Betel, né? E hoje o nosso bate-papo aqui vai ser bastante focado na Casa Abrace, né? Que também é uma instituição que faz um trabalho sensacional em Tupã. A Casa Abrace é uma instituição de alta complexibilidade, né? Ela oferece serviços de alta complexibilidade. Assim como a Betel também, né? Nós somos organizações da sociedade civil que trabalhamos com crianças, né? No caso da Betel, adolescentes, mas na Casa Abrace de 0 a 18 anos. Crianças que estão já em situação de risco, são acolhidas nessa casa. Perfeito, muito bom. E para que você conheça um pouquinho mais a respeito da nossa querida entrevistada de hoje, que é a Jéssica Palomo, né? Ela é formada em Direito pela FADAP, né? E, aliás, eu vou deixar para que você fale, né? Quem que é a Jéssica Palomo para quem nos assiste, Jéssica? Eu sou formada em Direito pela FADAP, me formei em 2014, sou pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal. Eu tenho muito interesse, sempre tive muito interesse nessa área. E fiz Direito porque eu sempre gostei dessa parte da defesa da sociedade, né? Então eu acreditava, na época, que eu poderia agir de uma forma mais atuante aí nessa frente. Mas o direito é muito complexo, né? Acaba que entra em várias esferas, inclusive nessa que a gente trabalha, que é o social. Perfeito. E também é mamãe do príncipe... Eu sou mãe, meu filho tem 5 anos de idade, é um adolescente já. Ele não fala que é um adulto, não? Ele não, se você perguntar para ele, ele vai falar que ele é uma criança grande ou um adulto, ele quer ser muito um adulto. O José, ele é uma inspiração, né? É uma criança extremamente inteligente e muito desafiador, né? Criar uma criança como ele. E esse trabalho social é uma projeção do que eu sou como mãe. Então, abrange o conhecimento que eu adquiri em casa, eu estou externando aí agora nessa organização, nessa instituição. Perfeito, muito bom. Jéssica, e ao longo dessa sua trajetória aí na área do direito, né, que você falou que foi, né, bastante motivada a fazer a diferença, como que tem sido essa sua trajetória na advocacia? A advocacia, hoje, eu trabalho mais nessa parte empresarial e civil, que é completamente diferente da época que eu iniciei, que eu gostaria muito de salvar o mundo, né? Mas as coisas não são tão grandiosas assim como eu imaginava na época. E hoje eu trabalho com empresas e faço a gestão dessa empresa, porque a Casa Abrace, ela é uma empresa. Só que na Casa Abrace, todos nós diretores, né, nós somos voluntários lá. Então, é um meio de doação de serviço que nós fazemos nós, o Silas também, somos todos voluntários na Casa Abrace. Então, essa projeção do trabalho para lá é nesse sentido, da administração, né? Essa fase do conhecimento do direito também ajuda um pouco nisso. Com certeza. E vale ressaltar o seguinte, quando a gente fala em trabalho voluntário, é que vocês não ganham nem um centavo para fazer o trabalho que vocês estão fazendo lá, né? E nós temos muito trabalho lá. Demanda de muito tempo, realmente, assim. A gente dispõe do tempo livre que poderia ter com a família, um momento de lazer para administrar. E é uma responsabilidade enorme. Nós estamos gerindo o interesse no momento de 15 crianças. Então, é uma responsabilidade muito grande, que a gente aceita voluntariamente. Agora, por que dessa... Então, olha, tem um lema rotário muito bonito que fala assim, dar de si antes de pensar em si mesmo, né? É exatamente o que um voluntariado faz, né? Ele dá o seu tempo, né? Antes mesmo de pensar no tempo que ele poderia ter, igual você bem citou, né? De lazer, um tempo livre,
um tempo com a família, mas está ali, se dedicando em prol a uma outra pessoa, né? E é uma coisa que a gente não sente em fazer, né? Eu sempre tive essa vontade de, desde muito nova, de poder. Eu sempre participei dessas questões de estar envolvida em projetos. E aí eu gostaria muito de poder fazer mais, né? Só que, financeiramente, se eu pudesse manter uma instituição dessa, eu provavelmente manteria. O que eu posso fazer? Doar esse tempo, que é um dinheiro. Realmente é muito valioso, né? Esse trabalho que a gente faz. E quando eu iniciei na Casa Brás, que eu aceitei o convite, o Silas que me convidou, na época tinha intervenção da prefeitura e tudo mais, e nós entramos por meio de um decreto. E por que iniciar esse projeto? Porque era um jeito que eu conseguiria fazer o trabalho de uma forma efetiva, acompanhar realmente o início de quando o dinheiro entra e quando o dinheiro sai, o que é feito com aquilo. E eu conheço da minha responsabilidade em relação a isso. Então, era um trabalho perfeito para mim, onde eu poderia realmente ver acontecer. Então, por isso eu tenho uma realização hoje em relação à Casa Brás. Nós estamos muito bem, nós estamos numa gestão diferente, nós estamos alinhados. A casa é uma casa que tem harmonia entre funcionários e gestores. Então, eu realmente estou muito satisfeita com o andamento do nosso projeto. Que é um projeto da sociedade, né? Nós somos representantes da sociedade dentro de uma instituição, né? Nós devemos satisfação à sociedade, mas principalmente às crianças. Com certeza. Eu, primeiramente, parabenizo ao Silas, você também, toda a diretoria, porque não é um trabalho fácil, né? Então, assim, que Deus ilumine vocês e conduza as ações de vocês da melhor forma possível também, e que vocês consigam, com certeza, né, dessa maneira muito bem organizada, transformar a vida dessas crianças que já passaram por situações tão difíceis de vida, né, Jéssica? Eu sempre costumo dizer que as crianças já passaram por bastante coisa, né? Uma criança, para chegar numa situação dessa, ela passou muitas vezes por maus tratos, elas passaram por situação de abandono. Eu tenho crianças que são recebidas que não conhecem os pais. E tem crianças que foram até violentadas e estão lá. Então, assim, abusadas sexualmente também, né? Porque as maneiras que tem, né, de se chegar numa situação dessa, ou a criança é abandonada, ou existe uma determinação judicial de um afastamento do lar. Para uma criança ser afastada do lar, eu te garanto que é o extremo. Para o judiciário chegar nesse ponto de tirar uma criança de casa para resguardar os direitos dela, então é uma situação bem complexa. E aí ele vai entrar numa casa de acolhimento, aonde ele vai passar por mais algum outro tipo de situação. A vida até ali já foi bastante injusta, né? Então, nós entramos aqui para garantir que essa criança vai ficar segura, né? E ela precisa dessa segurança. Então, a gente já vem agora introduzindo, desde novembro, nós estamos introduzindo essa diretoria de uma forma mais familiar. Desde o início, isso não é um serviço, uma escola, um padrão. Nós gostaríamos que eles se sentissem em casa lá. É a casa deles. É provisória, mas é a casa deles. Então essa sementinha já foi plantada e eles vêm se adaptando nesse sentido, que lá é a casa, provisória, mas é a casa. Então as pessoas são receptivas, os funcionários estão sendo preparados, eles são preparados para receber essas crianças. Nós temos interação com elas. Eu tenho interação com elas, né? Então eu vou lá. A diretoria é aberto à visitação. Então é interessante que a gente vai lá, vou fazer uma leitura com uma criança, que eu vou lá brincar um pouco. Na época do Natal, agora foi bem animado, a gente fez bastante coisa com eles e monta a árvore de Natal e faz. Por quê? Porque aquilo é a casa deles e eles têm que entender que a gente faz parte dessa integração ali e que somos de confiança, porque é aquela visão que a gente tem da família. Nós temos as pessoas que cuidam, nós temos os pais, né? Vamos colocar assim, os diretores ali são os mais responsáveis pela gestão do lar, e
eles ainda brincam, né? São crianças. Diferentes do meu filho. Eles já têm você olha assim para eles e você percebe no olhinho que ali já tem uma maturidade precoce, sabe? Que não era para ter. No Natal, eu cheguei lá e falei assim para eles: a tia quer carta pro Papai Noel. E aí, começou a fazer o negócio da carta do Papai Noel e eles não sabiam como que pode pedir. E aí elas fizeram uma listagem de roupas. Aí eu falei assim, não, roupas, ok, vamos pegar essa lista, nós conseguimos as roupas. Eu falei, o que eu quero de Natal? O que eu quero de Natal? Eu quero um presente, realmente, uma coisa que vai me satisfazer. O que eu quero? E aí eu estava tentando provocar algum tipo de ambição na cabeça deles, que eles não têm. Eles não têm. E aí o pessoal ainda entrou meio que falou assim, Jéssica, pelo amor de Deus, e se eles pedirem uma coisa? Eu falei assim, não vai vir. Eu tinha certeza que não vinha. Então eles pediram, e chegou as cartinhas e eles repetiam nas cartas. Por exemplo, eu quero uma bola. Aí veio 7 cartas pedindo uma bola. Eu falei, mas por que isso? Repetido assim, tia, quem sabe alguém me atende. É mesmo. Então eles ainda não tinham entendido que eles me entregariam uma carta e que eu ia pessoalmente atrás disso. Então eles entregaram, eu fiz uma lista e nós fomos atrás de cada presente. Eles ganharam muita coisa. E eles ficaram muito satisfeitos com isso. Porque é um trabalho de formação de personalidade também. Então eles vêm de totalmente sem base e a gente tenta, no maior carinho, inserir eles de volta aí esse contexto familiar. Então é esse o trabalho da Casa Brás. Que impressionante, Jéssica. Olha, e lá vocês recebem crianças da faixa etária de 0 a 18 anos, mas atualmente é só crianças ou chega até adolescentes lá também? Tem adolescentes Tem lá também? também. Nós temos de bebezinho, de coisa de 1 mês agora, mas já chegou pra gente de dias, direto da Santa Casa pra lá. É mesmo. E temos eu acredito, 16 anos. E aí completa 18 anos, tem que sair da casa. Completa 18 anos, tem que sair da casa. E como que é esse processo, Jéssica? O que nós... É triste, né, essa realidade, mas os adolescentes, nós já estamos preparando eles como se eles são nós, né? Então, a probabilidade de uma adoção na adolescência, a gente sabe que muito cai difícil, muito, quanto mais... Infelizmente, a realidade é essa. Então, nós temos... As crianças, elas são introduzidas já num curso profissionalizante. A própria Betel, que é a outra instituição, fornece cursos profissionalizantes. Em várias outras sistemáticas que tem, a gente consegue cursos para essas crianças para que eles saiam de lá com uma estrutura melhor. Isso normalmente, na minha vez, ainda não chegou a acontecer de fazer um desligamento com 18 anos. Mas nesse período, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar um jeito de educá-los para que eles sobrevivam à sociedade. Perfeito. E não tem outra maneira de fazer. Porque lá é de 0 a 18 anos. Perfeito. Inclusive, eu trabalhei num grupo de usinas e a gente tinha um eletricista na usina que ele morava numa casa assim. E ele fez um curso técnico no Senai, na parte elétrica, e Sim. Quando completou 18 anos ele já saiu com uma profissão, trabalhando então como eletricista. Tem um dos nossos adolescentes lá que faz um curso lá, inclusive. Olha que legal. Um curso totalmente gratuito. A gente consegue fechar parcerias para eles. A gente chega, se apresenta e, na maioria das vezes, as pessoas se dispõem a doar. Porque entende realmente a necessidade disso. Porque se eu for pagar por tudo, não tem como, né? Fato, verdade. Eu tenho ali 15 crianças para eu sustentar e criança é caro. E não são crianças comuns, né? Nós trabalhamos ali com plantões, porque as crianças dormem na casa delas. Então elas não podem ficar sem supervisão. Então tem supervisão 24 horas. Eu já tenho um plantão. Então eu tenho um rodízio de funcionários. Já é uma grande folha de funcionários que eu tenho que manter. E aí tem mais esses outros gastos. Tudo engloba. A gente tem muito apoio. A gente tem apoio da prefeitura, nós temos convênios, nós temos
principalmente o apoio do poder público, né? Mas, entre outros, muitas doações, as pessoas costumam doar serviços, e aí nós vamos acrescentando aí na rotina deles. Perfeito. Inclusive, quem está nos assistindo agora e quiser de alguma forma ajudar a Casa Brás, né, como que pode ser feita essa ajuda, de que maneira que é feito, com quem que tem que conversar? A casa tem um telefone, certo? E também é localizado em Tupã, no final da Cangangues aqui, na Cangangues 1706. Lá a gente recebe as doações físicas, roupas, sapatos, que são feitos brechós, chega a ter uma divulgação em relação a isso. O que as crianças não ocupam, porque tem o tamanho de roupa e a gente ocupa para eles, normalmente nós compramos para eles, né? Então, assim, o que não é ocupado ali com as crianças, nós fazemos a venda desse produto antes que ele perca o valor nesses brechós. Essas coisas são entregues fisicamente lá, assim como algum alimento, algum doce, essas coisas que as crianças gostam de receber bastante por lá. Mas em relação a doações, nós temos o telemarketing que faz essa captação, eles ligam, eles têm um cadastro de pessoas. E então, quem tiver interesse, entrar em contato com eles, fazer o cadastro, existe um processo de recebimento, as pessoas vão na sua casa receber, existe uma maneira de doar por Pix. Esse é o mais comum, né, que nós trabalhamos. Agora a gente está, no final de semana, trabalhando com a divulgação da destinação do imposto de renda, Casa Brás. Então, também é um meio, né, para quem aí contribui, né, de fazer essa destinação, né, que é um dinheiro que já vai fazer a destinação para a Casa Brás. É importante reforçar esse ponto e até dizer o seguinte, a pessoa ela não vai gastar mais dinheiro, já é o dinheiro que ela vai pagar do imposto de renda e que pode ser destinado para o Fundo Municipal, né, de Apoio à Criança e Adolescente, exatamente, que parte desse recurso vai ser direcionado para a Casa Brás. Exatamente. Lá você seleciona para onde você quer. Então é o único imposto que você vai pagar e você vai ver para onde ele vai. Então você consegue destinar. Todo mundo quer saber para onde vai o dinheiro, né? Fato. Então esse você sabe para onde vai, se você destinar. E não tem nenhum ônus a mais em relação a isso. Não tem. É mais, no escritório de contabilidade mesmo já consegue se informar em relação a isso. Parece pouquinho, eu acredito que é 3%, né? 3% o máximo físico, que pode doar é 6%, mas vai para o fundo das crianças e adolescentes e também por idoso, mas é dividido em 3%, sim, né? E aí, acho que o jurídico, né, é feito 1%. Mas esse de 1% parece bem pouco, mas no montante acrescenta, né? Muito. A gente procura fazer coisa muito grandiosa. Eu pensava isso, sabe? Eu falava assim, eu tenho que fazer uma coisa muito grandiosa. Mas as pequenas coisas que formam um montante são muito mais interessantes que uma coisa grandiosa só. Perfeito. Então, o imposto de renda é um meio, as doações por Pix para a Casa Brás é um meio, procurar a gente para oferecer um serviço é um meio, né? Eu tenho crianças lá que têm atividades agora, nós temos atividades todos os finais de semana. Então, as minhas crianças vão passear no Ecozoo, as minhas crianças vão na pizzaria, elas saem, né? Porque elas têm que ter uma vida social. Então, nós, em parceria aí com o pessoal da cultura, a gente tem trazido ao teatro, elas participam de todas as atividades que a Prefeitura Municipal oferece. Nós temos o calendário, sempre que a gente tem a oportunidade de trazê-los, eles estão. Então, para manter essa parte social ativa deles também. E é muito interessante essa parte da doação do serviço, do dinheiro, e a gente faz a manutenção aí. Muito bom. Inclusive, Jéssica, dias atrás vocês receberam também uma grande doação, né? Que diga-se de passagem, um valor muito significativo para vocês. Comenta a respeito também dessa doação. Então, a gente teve a posse da Casa Brás, né? Agora nós formamos a diretoria, tivemos a posse da Casa Brás e no sábado foi anunciado essa medida, essa verba que viria para a construção dessa casa, porque nós moramos de aluguel, né? Nós não temos uma sede. Então essa verba, ela vem para a construção dessa casa.
a prefeitura fez a doação do terreno e nós vamos construir com essa verba essa casa permanente aí. Então eu acredito que vai ser o legado da nossa diretoria. Com certeza. Então a construção dessa casa vai ser o legado da nossa diretoria. E no dia lá, no sábado passado, nós recepcionamos aí o deputado aqui em Tupã, eu até falei, eu me comprometo com isso, com a gestão disso. Porque nós queremos acompanhar de pertinho cada piso assentado nessa casa. Né? A sociedade, nós representamos a sociedade. Então aí vai ser uma outra oportunidade que, graças a Deus, eu vou ter de acompanhar realmente a prestação efetiva de um serviço público. Então, estou feliz em relação a isso. E para eles vai ser maravilhoso. Com certeza. Eles precisam de mais essa sensação para a gente poder acreditar mais que as coisas podem melhorar. Esse tipo de ação é muito, muito importante. E lá no sábado passado eu comentei que não existe nenhuma maneira de você ajudar a sociedade, nenhuma maneira mais efetiva que o investimento na base, que são as crianças. Então, se a gente investe na base, a sociedade vai crescer de uma maneira muito mais... a chances de maior vitória, né? Com certeza. Daqui a pouco serão profissionais, poderão ser advogados assim como você, poderão ser engenheiros, professores, eletricistas, enfim, serão pessoas na sociedade muito mais conscientes, logo estarão formando as famílias deles também, com né? Mais consciência e com certeza, né, se forem muito bem cuidados nessa faixa, né, Jéssica, não vão querer que os filhos passem por aquilo que eles passaram, né? Eles têm essa percepção de família. Quando eu entrei na casa, eles viam uma pessoa nova e aquele, né? E aí uma vez eu fui questionada por uma das crianças. E eles falaram assim, tia, você tem filho? Eu falei, não, porque eu tinha um receio, né? Então, posso ir com você? Aí você explica e fala que não é assim, mas eu tenho um pequeno dentro de casa. Você consegue se colocar no lugar daquela criança, né? Daquela situação. E uma historinha legal que mostra a inocência deles. Uma vez eu fui na Casa Brás e levei um visitante comigo, né? Que é o meu falecido esposo. E ele era muito mais apaixonado pelas boas ações do que eu, viu? Depois eu fiquei sabendo de muitas coisas em relação a ele. E aí nesse dia a gente encontrou com uma criancinha lá. E aí a gente conversando, ele perguntou o que tinha de gostoso na geladeira. E aí ele meio que não soube responder o que era gostoso. E aí o João deu para ele, falou assim, biscoito, chocolate. E aí ele olhou para mim com uma cara de desespero. Aí eu falei assim, não tio, só às vezes, mas nós temos, né? Mas não deixa porque tem regras, né? Tem toda aquela situação. Aí o João olhou com uma cara de tristeza, né? Como assim não tem, né? Aí a criança ficou com pena dele porque achou que ele quisesse comer. É mesmo? Aí ele falou assim, tio, tem manga. Manga é gostoso. E aquilo acabou com a gente. Porque não é isso, ele não entende. A gente entende. Então a gente sofre muito mais por eles do que eles. Eles têm aquela noção de sofrimento, mas a gente sabe o que passa. Então a gente já projeta o futuro. Mas eu já projeto um futuro bom para eles, né? Eles estão em boas mãos. Nós somos pessoas que estamos realmente motivados à causa. Que bom, Jéssica. Parabéns. Mais uma vez, parabéns a você e toda a diretoria da Casa Brás, né? Bom, deixa uma mensagem final para quem nos assiste. Uma mensagem final. Bem, as boas ações, elas não são feitas de grandes coisas, são feitas de pequenas coisas num montante geral. E nós juntos conseguimos ajudar aí uma massa de pessoas maiores. Nós temos aqui em Tupã 20 instituições, salvo engano. E nós temos as instituições de alta complexibilidade, como a Casa Brás. Todas elas precisam de destinação de recursos, todas elas precisam de mão de obra, de voluntariado. Então, assim, todo mundo que pode se sentir tocado e pode oferecer alguma coisa, tanto em dinheiro, como no meu caso, serviço.
Então, sempre a sociedade é bem-vinda nessas instituições. Então, quem tiver interesse, é só procurar que tem espaço para todo mundo aí no serviço social. Muito bom, Jéssica, excelente. Mais uma vez, parabéns pela condução junto ao Silas e todo o pessoal da diretoria. Que Deus abençoe e ilumine vocês lá também, tá? Amém. Muito bom. E vocês que nos assistiram até esse momento, muito obrigado também pela sua audiência. Sempre gosto de encerrar o nosso programa com um versículo da Bíblia. E hoje eu trago o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14, que diz assim: que tudo o que vocês fizerem, que seja feito com amor. Desejo então que Deus abençoe e proteja você e a sua família, e a gente se encontra na nossa próxima entrevista. Tchau, tchau.